É por isso que nós somos tão demasiadamente contra a educação em casa, dentro de um país com as características do Brasil, homeschooling. Ai, meu Deus, do que é que nós estamos falando, né? Quando a gente fala de um país em que sequer o saneamento básico é universal. Sim. Então, é olhar para esses meninos e meninas e compreender que, se o ECA diz que é um período de desenvolvimento peculiar, é porque ele é marcado por muitas particularidades. E sabe o que eu não sei se você vai me perguntar, mas eu já vou adiantar? Como é que a gente faz para identificar? Como é que eu olho para o meu filho, para minha filha, para o meu aluno, para minha aluna, já que tem tantos educadores e educadoras nos acompanhando? Como é que eu percebo que ele foi ou está sendo vítima de violência sexual? Porque quando a gente fala de violência, vem aquela cena que você me falou. É o machucado, é o hematoma, é o roxo, é o grito, é o choro. Mas existem inúmeras manifestações sintomáticas. A primeira pergunta que eu faço para uma mãe, para qualquer figura de cuidado é: qual foi a alteração do padrão de comportamento da criança? Porque às vezes aparece falando uma coisa que não foi você que ensinou. Meu Deus, onde foi que esse menino aprendeu isso? Foi dormir na casa do Lucas. Será que foi na casa do Lucas que ele escutou aquilo? Ou não, eu sei que ele foi numa excursão. Será que foi na excursão? Porque aqui em casa a gente não usa esse vocabulário. Ah, ele fica sozinho com a cuidadora, com a babá. Será que ela tá falando no telefone e deixou escapar esse palavrão? Um vocabulário hipersexualizado precocemente. Então, a criança começa a se comportar de forma diferente na frente de determinado adulto. Ela fica mais arredia ou silenciosa, ou uma postura mais adulta, não quer brincar na frente daquele adulto. O que está acontecendo? Quando a gente vai falar que olhar para a manifestação sintomática da criança é entender que se a voz cala, o corpo fala, é porque boa parte daquelas figuras de cuidado me respondem que não sabem qual é o padrão comportamental comum da criança. Como perceber mudanças se eu não sei como é que a criança se comporta? Se eu não sei o que ela costuma falar, de que jeito ela brinca, qual a postura, como é que eu vou saber que alguma coisa mudou? É aí que começa. Os desenhos falam muito. Se a criança desenhava, que nem na cartilha, tudo colorido, e começou a desenhar em preto e branco, por que essa monomania? Se a criança começa a desenhar órgãos sexuais na mesa da escola, a gente sabe que em uma determinada fase do desenvolvimento peculiar das crianças, da descoberta, os meninos principalmente, porque, vamos combinar, a gente tem formado potenciais abusadores na nossa educação de senso comum. A gente não educa com sensibilidade. Olha que interessante esse dado que você falou. No bullying, existe uma pesquisa de uma universidade de Londres dizendo que parte dos líderes atuais de grandes empresas hoje, que são assediadores no sentido de assédio moral frente aos seus liderados, ou no sentido de agressão física, foi porque foram vítimas ou agressores de bullying na fase de adolescência. Né? E o quanto isso leva para a fase adulta. O mesmo se repete quanto ao abuso sexual. Então, na hora que você falou isso, me veio na hora isso em mente. Né? Então, o quanto também alguns perfis de líderes ou possíveis líderes dentro de empresas, enfim, podem ter um perfil aí de uma agressão mais forte, uma agressão moral, uma agressão física em função de ter sido vítima ou agressor, né, abusador na fase de adolescência. E quantos meninos e meninas reproduzem? Porque eu recebi essa pergunta recentemente numa ação com o município de Rio Branco, no Acre, e eles nos perguntaram se quando uma criança reproduz o abuso na escola, se aquilo é considerado abuso sexual. Porque muitos meninos e meninas sofrem um abuso e reproduzem na relação com outras crianças. Que loucura. Isso é muito comum. É preciso observar isso. Não só o vocabulário da criança, mas a postura. Regressão na etapa do desenvolvimento. Voltou a necessidade do uso da chupeta, quando já tinha sido superada. Voltou o impulso de urinar na própria cama. Voltou a necessidade de dormir com as suas figuras de cuidado. Ou então, tá com medo de escuro. Não quer mais ficar no banheiro sozinho. Observar do que é que a criança está com medo. É da hora do banho? É da hora de ir no banheiro? Será que quando alguém está levando para usar o banheiro na escola, dependendo da idade, está acontecendo alguma coisa? É o que aquela criança está falando. É se ela é muito afetuosa e começou a ficar arredia, incomodada com o toque, com medo, ficou tímida. Ou, pelo contrário, era uma criança quieta e começou a ficar com crises de agressividade, crises de choro incontroláveis, acessos de raiva inconsoláveis. O choro pode estar escondendo algum segredo. E é preciso trabalhar com as crianças aquela ideia de que o não delas tem tanta importância quanto o não de um adulto. Porque a gente ensina, você vai para a escola e você vai obedecer tudo que a professora falar. Falou para ir para a fila? É para ir para a fila. Não é para ir no banheiro. Segura um pouco e não vai no banheiro.
Acabou o recreio, volta para a sala. É claro que os limites da disciplina, porque esse pessoal dos direitos humanos, sim. Edu, é cheio de falar que criança tem que mandar na mãe, sabe? Mas não é isso que eu tô Mas, falando. Quando eu falo que o não da criança tem importância, não é que você vai chegar em casa hoje e aí você vai falar pro Miguel que vocês vão comer grão de bico e ele vai falar, não, eu vou comer lasanha. E você vai falar, claro, Miguel, por favor, sente-se vamos à fazer uma mesa. lasanha. Não, não é isso. O que nós estamos falando é que todo não tem que vir acompanhado de uma boa justificativa. Você vai comer salada porque é melhor para a sua saúde. Ponto. Por que é que a criança tem que ir sozinha com o cuidador para o banheiro? Por que é que tem que deixar ser tocado na parte íntima? Não tem explicação para isso. Ah, porque eu posso, porque eu quero. Então, a observação hoje é peça fundamental para quem está... Imprescindível. Mas e aí, eu volto lá na nossa primeira parte, né? O quão difícil é o diálogo, O quão difícil é o diálogo. né? Então, se eu consigo conversar desde sempre e adquirir essa confiança, né? Com liberdade e tendo essa figura de, opa, peraí, você pode confiar em mim, né? Vamos conversar, né? Eu não posso me tornar o pai do porta-retrato.